Reunimos hoje, mais uma vez, a estrutura de acompanhamento e monitorização, agora novamente de estado de emergência, que, como sabem, integra os 5 secretários de Estado com funções de coordenação regional, secretários de Estado em representação da generalidade das áreas governativas, da maioria das áreas de governo e também os responsáveis máximos das forças e serviços de segurança, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e um representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Fundamentalmente, procedemos a uma análise daquilo que são a evolução da situação epidemiológica e a medida em que tal determina um conjunto de medidas que integram quer a decisão que estabeleceu uma situação de calamidade em 121 municípios do continente desde o passado dia 4 de novembro, quer a entrada desses mesmos municípios num regime específico de aplicação do estado de emergência que, nos termos do decreto de Sua Excelência o Presidente da República, aprovado pela Assembleia da República, e do decreto de execução aprovado pelo Governo no passado sábado, está em vigor desde as 0 horas de segunda-feira. A evolução que fazemos recomenda uma atenção e uma prevenção máximas por parte de todos os cidadãos. A evolução epidemiológica global é muito grave a nível global. Ultrapassamos esta semana os 50 milhões de pessoas infectadas a nível mundial. Ultrapassamos já 1.300.000 mortos também a nível global e temos, num conjunto de países europeus, um conjunto de situações muito complexas que têm determinado a adoção de medidas muito restritivas das liberdades individuais e das atividades económicas. E, por isso, uma resposta preventiva muito forte e antecipada é aqui fundamental para que possamos travar a tendência de crescimento da pandemia que se verifica em Portugal, sobretudo nos meses de outubro e nestes primeiros dias de novembro. Nós estamos hoje com cerca de quase 80.000 casos ativos, quando tínhamos em agosto 12.000, ultrapassamos os 3.000 mortos e temos registado nos últimos dias, com frequência, números de novos infectados superiores a 4, 5 mil por dia nos últimos 15 dias. Se olharmos, aliás, desde 2 de março, a maioria, os números mais elevados de número de infectados diários, colocam-se todos eles dentro do último mês. E por isso é fundamental travar o crescimento da pandemia. Essa é a melhor e única forma de solidariedade ativa que todos podemos manifestar relativamente aos profissionais de saúde que, no Serviço Nacional de Saúde, em todas as estruturas da resposta da área da saúde, estão a fazer aquilo que só aí pode ser feito, a tratar, a curar aqueles que são infectados pela pandemia. E por isso o conjunto de medidas adotadas visam reduzir significativamente os contágios, de modo a que este crescimento possa ser travado. Há 15 dias, a região norte tinha indicadores semelhantes àqueles que a região de Lisboa e Val do Tejo tem hoje. E a região de Lisboa e Val do Tejo tinha indicadores semelhantes àqueles que o Alentejo e o Algarve têm hoje. O que temos agora é uma situação em que nós queremos travar aquela que seja a evolução no sentido contrário. Isto é, que se passe de cerca de 500 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias,
que aproximadamente temos neste momento em Lisboa para os mais de 1000, que neste momento se registram na região norte. Ou que o Alentejo e o Algarve, daqui a 2 semanas, estejam com indicadores semelhantes àqueles que temos hoje em Lisboa e Val do Tejo. Para travar esta tendência de crescimento e, sobretudo, para permitir que os serviços de saúde tenham uma capacidade de resposta que permita também aí aumentar o número de recuperados, é essencial uma restrição das atividades não essenciais. Nestes 2 dias de recolher obrigatório, de limitação de circulação na via pública, nós verificamos uma adesão generalizada dos cidadãos a esta limitação de circulação na via pública. E é esse apelo ao respeito por essas regras que fazemos, quer relativamente às restrições menos intensas nas zonas em situação de calamidade, quer relativamente aos 121 municípios que estão hoje sujeitos a esta limitação de circulação na via pública a partir das 23 horas ao longo da semana e a partir das 13 horas nos próximos sábado e domingo. O Governo irá, na quinta-feira, proceder a uma reavaliação da evolução dos dados epidemiológicos relativamente aos municípios e admite a possibilidade de retirar alguns municípios deste elenco e, por outro lado, colocar outros em que se tem verificado uma evolução negativa da situação epidemiológica. As forças de segurança reportam um generalizado cumprimento das recomendações que foram feitas. E é por isso que, nesta dimensão essencialmente pedagógica que tem seguido, apelávamos aqui a um estrito respeito por todos os operadores económicos, mas fundamentalmente pelos cidadãos, daquilo que são recomendações que visam fundamentalmente garantir a saúde, garantir a segurança de todos. E queria nesta matéria também dar-lhes nota que o esforço da Guarda Nacional Republicana de descontaminação de veículos, de descontaminação de instalações, tem prosseguido ativamente. São cerca de 3.500 veículos que foram já descontaminados, do INEM e da Cruz Vermelha, tal como centenas de instalações públicas que foram já objeto de descontaminação. Igualmente, as estruturas de apoio de retaguarda que foi decidido criar na passada semana por despacho conjunto do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e que se destinam a casos positivos que não necessitem de internamento hospitalar, essas estruturas, que deverão existir pelo menos uma em cada distrito, ao fim de poucos dias, 6 delas estão já identificadas, prontas a dar resposta e contamos nos próximos dias, já que estão identificados os locais, proceder à ativação dessas estruturas em todos os distritos do continente. Mas, fundamentalmente, devemos aqui, menos do que estar a refletir de forma criativa sobre as circunstâncias excepcionais em que se admitirá a circulação ou à noite ou no fim de semana, e que tem a ver fundamentalmente com funções básicas. Trabalhar ou regressar do trabalho, adquirir bens essenciais, deslocar-se a uma farmácia ou a um serviço de saúde, exceto nesses casos a recomendação para a saúde, para a segurança de todos, que é decisiva para que a evolução nas próximas semanas corresponda às nossas expectativas, é de facto no sentido de fundamentalmente, ficar em casa.
fundamentalmente, ter aqui uma restrição significativa daquilo que são convívios sociais, convívios familiares e mesmo naquilo que é o quadro da nossa vida familiar, respeitar rigorosamente aquilo que são as recomendações das autoridades de saúde. Muito boa noite, Ana Estavites, RTP. A minha pergunta tem mesmo a ver com o recolher obrigatório. Nós ontem acompanhámos algumas operações da PSP por Lisboa. Vimos também que alguns condutores não cumpriam o recolher, não a maioria, obviamente. E a minha pergunta tem a ver com isto. Esta vertente pedagógica e de aconselhamento a ficarem em casa será eficaz perante a quem não cumpre, porque não há uma repreensão, uma multa? Será eficaz esta vertente pedagógica sem multas? E depois também alguns pormenores sobre a detenção por parte do CEF e hoje dos 4 cidadãos que têm a ver com a imigração ilegal. Se pudesse avançar mais alguma coisa? Bom, fundamentalmente, aquilo que nós acreditamos é que a resposta para este desafio com o que todos estamos confrontados passa exatamente pela capacidade individual de cumprir aquilo que são regras básicas de saúde. O relato que foi feito pelas Forças de Segurança, pelo Comandante-Geral da GNR, pelo Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, aponta para um respeito generalizado, traduzido numa baixíssima circulação nestas 2 noites, de domingo para segunda e de segunda para terça, e por um respeito generalizado das orientações que são dadas. E, aliás, relativamente aos casos de abordagem dos cidadãos, de facto, generalizadamente, invocando razões justificativas dessa circulação, que foi, aliás, particularmente diminuta. As Forças de Segurança têm aqui a competência, quer para determinar o imediato regresso ao domicílio, quer para promover esse regresso ao domicílio, quer para cominar o cidadão que se recuse a fazê-lo com crime de desobediência. Boa noite, Cátia Esteves para a TVI. Sendo que na quinta-feira, Sr. Ministro, há uma nova avaliação, está em cima da mesa a hipótese de encerrar, por exemplo, estradas e ferrovias para impedir a circulação, como medida aqui também um bocadinho mais dura para quem não cumpra as regras ou para quem não tenha motivo para sair de casa? Bom, esse poder está atribuído ao Ministro da Administração Interna no quadro do decreto de execução do regime de estado de emergência e, portanto, não precisa de nenhuma norma excepcional. É uma competência que o Ministro da Administração Interna tem relativamente a rodovias e ferrovias, nos termos da norma que referiu, e que não precisa de nenhuma norma adicional, isto é, será determinada às forças de segurança sempre e quando se mostre necessário. É uma hipótese que está prevista na lei, é uma faculdade que, se for necessário, não deixará de ser usada. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Vitor Alvito, para a Record TV. Face a estas medidas, especialmente nestes 121 concelhos do recolher obrigatório, está previsto algum aumento das ações de fiscalização por parte das forças de segurança para fazer cumprir essas medidas? Bom, a limitação de circulação na via pública terá, por parte das forças de segurança, uma ação extremamente ativa, como aliás os órgãos de comunicação social genericamente testemunharam, designadamente ontem à noite. Eu vi várias reportagens que davam nota da forma como as forças de segurança desenvolviam essa atividade. Significa um pleno empenho da sua capacidade operacional, com as prioridades e com o modo mais adequado a cada momento. Provavelmente mais intenso durante o período de fim de semana do que durante o período noturno, em que a circulação, por causas naturais, se reduz significativamente. Muito obrigado. Muito obrigado.